Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus aqui sobre o altar é muito grande. Isso não é só palavra, não. A presença de Deus está neste lugar. E é bom sentir a presença de Deus dessa maneira, porque quantos lugares onde falam que a palavra de Deus tem sido ministrada, mas você não tem sentido a presença de Deus. E eu louvo a Deus pela vida deste ministério, porque não é somente hoje, não é somente neste culto, mas isso tem sido real no nosso meio, não é verdade? Tem sido real no nosso meio. Essa presença maravilhosa, esse queimou no coração. Se o culto parasse aqui, eu já estaria saciado, eu já estaria cheio. Mas eu creio que Deus ainda tem muito mais para fazer nesta manhã, amém? Muito mais para fazer esta manhã. E eu queria que você se colocasse de pé por reverência à palavra de Deus e abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a pastora Sumara, por me conceder essa oportunidade. Também conheço o pastor Dinadi há longas datas. Lembro de quando eu era jovem, muito novo, meus 20 anos de idade, que o pastor Edmar lançou uma palavra sobre a minha vida e falou: você vai casar muito novo. Na sala da pastora Sumara nós estávamos em oração e ele olhou para mim e falou assim: você vai casar muito novo. Meses depois eu estava me casando. Lembro também que Sorrelha passou por um momento de muita dificuldade e chegou um pouco até depressiva. E Deus usou a vida do pastor Edmar também para poder curar ela daquela enfermidade naquele momento, de ajudar ela naquele momento, através de uma oração do filho dele. É um homem que eu fico imaginando assim, hoje, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, ele plantou e ele chegar aqui, ver as nossas vidas e testemunhar das mãos dele, também daquilo que Deus fez através da vida dele. Hoje eu estou casado, ministrando a palavra de Deus, e isso, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Dinadi. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus. Isaías 38 diz assim: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra de Deus a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouviu a tua voz, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Até aqui, pode se assentar. Para que nós possamos nessa manhã entender esses versículos no qual eu acabei de ler aqui, é necessário que nós voltamos um pouco sobre a vida do rei Ezequias. O rei Ezequias começou a reinar sobre Judá com a idade de 25 anos de idade. E quando ele recebeu o trono do seu pai Acás, não foi uma tarefa muito fácil, pela condição que Judá se encontrava junto com Jerusalém. A Bíblia declara no livro de Crônicas que Israel tinha adotado a idolatria, tinha se desviado dos caminhos do Senhor e tinha se tornado uma nação idólatra. Judá também naquela época tinha se tornado um povo também que estava servindo ao Deus assírio, prestando tributo a ele. Condições financeiras de Judá não eram lá essas coisas. Também as muralhas estavam em ruínas. Mas aquele jovem de 25 anos não se intimidou com aquela situação. Apesar da sua idade, talvez aos olhos de muito imaturo ainda, 25 anos de idade, com tanta responsabilidade diante dele. Mas a Bíblia fala que ele foi para cima. Ele orou a Deus e buscou orientação e começou a pôr a mão no arado.
A Bíblia fala que ele chamou os sacerdotes e os levitas, porque o povo havia parado de adorar em Jerusalém. Então os levitas estavam passando por muita dificuldade e alguns até tinham parado de trabalhar no templo. E ele chamou os levitas, chamou os israelitas o povo a uma responsabilidade: santificai-vos. Mandou que os sacerdotes se santificassem, pediu para que o levita se santificasse, pediu para que santificasse o templo do Senhor. E Ezequias começou a reconstrução ali, a organização do templo e a santificar o templo do Senhor. Voltou a ter os holocaustos novamente, voltou a, junto com os sacerdotes e os levitas, a levar o povo à adoração ao único Deus. Ezequias também ordenou que fosse destruído todos os altares a deuses estranhos. Ezequias também mandou que destruísse a serpente que Moisés havia levantado no deserto, que até aquela data o povo de Israel ainda adorava ela. Ele restaurou o culto a Deus, a adoração a Deus. E a Bíblia fala que ele convocou toda Israel para poder voltar a celebrar a Páscoa do Senhor, que há muito tempo já não era celebrada mais. E a Bíblia fala que o povo aceitou aquele chamado com tão tamanha vontade que eles trouxeram os holocaustos, trouxeram os sacrifícios, de tanto que era que não tinha suficiente sacerdote para sacrificar, que houve uma necessidade dos levitas intervir também ali naquele ofício. Ezequias parou de pagar o tributo ao rei Assiro, que o pai dele havia feito um acordo. E diante daquela situação ele começou a restaurar a economia de Judá. A Bíblia fala que ele começou a reconstruir os muros, a consertar e criou um muro ao redor. Também ele consertou as armas, criou armas para o exército de Israel, de Judá. Reconstruiu a economia, reconstruiu o exército. E a Bíblia fala que sempre que vinha qualquer dúvida, Ezequias ia diante do Senhor e buscava a presença do Senhor. E no capítulo 37, fala que o rei Assiro resolveu ir contra Judá. E diante daquele exército, a Bíblia fala que o rei Senaqueribe, o rei Assírio da época, começou a afrontar o povo de Judá. Porque o rei Senaqueribe havia conquistando tudo, vinha destruindo tudo. E Ezequias, diante daquela situação, diante daquela afronta, ele olha para aquele exército, e ele olha para o povo de Israel e fala assim: não temas, porque ele pode vir com a força do braço, mas nós temos o auxílio do Deus dos exércitos. E a Bíblia fala que ele chamou o profeta Isaías e pôs a orar a Deus. E Deus ouviu a oração de Isaías e ouviu a oração de Ezequias. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo que destruiu 185.000 dos maiores guerreiros do rei Assiro. Uma vitória tremenda através da vida daquele homem. Mas quando eu chego aqui no capítulo 38, eu me ponho a perguntar, pastor Edinardi, como um homem tão zeloso, um homem tão dedicado, um homem compromissado com o chamado que Deus havia dado a ele, um homem compromissado com aquilo que Deus havia responsabilizado a ele, caiu numa situação dessa aqui. A Bíblia fala aqui no capítulo 38 que Ezequias padeceu de uma enfermidade. E eu começo a pensar nisso aqui, como homem, como Ezequias, com 14 anos de reinado, Ezequias fez mais do que muitos reis de Israel e de Judá. E aqui no capítulo 38,
A Bíblia fala que ele manda chamar a Isaías. Isaías vem até Ezequias. E eu penso que no coração de Ezequias a expectativa dele era que Isaías, ao ver ele passando por aquela enfermidade, fala assim: não se preocupa, essa enfermidade sua, Deus vai te curar, Deus vai trazer, Deus vai te restaurar. Mas profeta não fala o que a gente quer, profeta também não fala o que ele quer, profeta fala aquilo que Deus manda. E eu imagino também a situação de Isaías, ao olhar para aquele homem, pastora Lúcia, um homem dedicado, um homem compromissado, e falar com ele que ele vai morrer. Era uma palavra difícil. E algo interessante que eu vejo aqui, que quando Isaías vai diante de Ezequias, ele fala: diz assim diz o Senhor, que morrerás e não viverás. E a Bíblia fala que naquele momento que Ezequias recebe aquela palavra, ele vira para a parede e clama a Deus, e chora para Deus. E a Bíblia fala que Isaías ainda estava no pátio do palácio. E Deus manda que Isaías volta e fala para Ezequias que ele irá viver mais 15 anos. É o final perfeito. Quantas vezes eu passei neste texto aqui e maravilhei com isso aqui. Mas é como o que eu te falei, muitas das vezes a gente passa por um lugar e não nota certas coisas. Você passa ali todo dia e não nota. E eu estava passando aqui alguns dias atrás, e eu percebi algo que aconteceu aqui no capítulo 38, que dá continuidade à vida deste rei. Ezequias tinha feito muito para o povo de Israel, mas quando ele caiu naquela situação que o profeta veio uma palavra de Deus junto com o profeta. E a palavra de Deus era a seguinte: conserta a tua casa, arruma a tua casa, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Mas parece que Ezequias só ouviu a segunda parte: você vai morrer. Porque quando ele ora a Deus, ele pede a Deus mais vida, vitalidade. E eu fico pensando, será que as mãos de Deus, por ter abençoado Ezequias, anulou o mandamento? Será que aquele motivo de Ezequias ter recebido aquela palavra, aqueles 15 anos, anulava o mandamento de preparar a casa? E esta é a palavra que eu quero ministrar nessa noite. Temos vivido um momento de transição, e eu sei que Deus vai fazer algo grande aqui, algo grande em nossas vidas. Cada um de nós que aqui adentrou nessa manhã aqui, nós temos visto o quanto essa igreja tem buscado ultimamente. Temos visto o quanto nós temos gastado e temos dedicado na presença do Senhor. Temos buscado na oração, temos buscado no jejum, temos buscado na adoração. Temos nos dedicado em fazer com que a obra vá para frente, porque foi esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas se nós pararmos para analisarmos, tem sido muito bom, mas nós não podemos fazer uma coisa e negligenciar outra. Nós não podemos querer fazer a obra de Deus impulsivamente como nós temos feito e negligenciarmos os nossos lares. A Bíblia fala aí em Crônicas que, ao ouvir a palavra, Ezequias, ao receber os 15 anos, Ezequias em seu coração, ele rejeitou. Eu vou ler para vocês aqui no livro de Crônicas para que você entenda.
Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio indignou-se sobre Judá e Jerusalém. Ao receber aqueles 15 anos, era para ele poder falar assim, não, ei, peraí. Deus tinha mandado que eu consertasse a minha casa, que eu ajeitasse a minha casa. Mas agora ele me deu mais 15 anos. Eu vou me dedicar à minha casa. Eu vou continuar reinando sobre Judá, mas eu vou dedicar a minha casa. Mas a Bíblia fala que ele não fez isso. Pastor, como é que você sabe? Eu falo porque ele não entendeu. Ou ele não quis entender, ou ele não quis aceitar a palavra do profeta para a vida dele. E a primeira coisa que ele fez foi abrir a casa dele para o rei da Babilônia. A primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a casa dele para o rei da Babilônia. E aqui me chama a atenção. Para quem você tem abrido a tua casa? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Para quem você tem aberto a tua casa? E a Bíblia fala que Ezequias, ao receber o rei da Babilônia em sua casa, mostrou o seu palácio, mostrou todo o seu tesouro, mostrou tudo o que havia de precioso dentro do palácio, dentro do seu reino. Ao sair, o rei da Babilônia do palácio, o enviado do rei da Babilônia do palácio, a palavra de Deus veio mais uma vez sobre Ezequias. Isaías vira para Ezequias e pergunta: Ezequias, o que aqueles homens vêm fazer aqui? E o que você mostrou a ele? Ezequias falou assim: eu mostrei tudo que havia no meu palácio. E Deus manda Isaías falar: por causa que você mostrou tudo no seu palácio, o rei da Babilônia vai vir destruir todo Judá e levar todos os seus filhos para o cativeiro. E a Bíblia fala que diante daquela palavra de Isaías, Ezequias vira e fala assim: coisa boa fez Deus. Quando eu olho para a vida de Ezequias, Ezequias fez tudo o que era certo, até o momento daquela doença. Eu li Crônicas, eu li Isaías, eu li o livro de Reis, eu li outras passagens que falam do rei Ezequias. Parece que no capítulo 38, a partir do capítulo 38, parece que aquele amor, aquela busca, aquela corrida que havia no coração de Ezequias parou. Era como se ele tivesse verdadeiramente morrido no capítulo 38. Porque a partir do capítulo 38, você não vê Ezequias mais fazendo. E a partir do capítulo 38, que nasce o sucessor de Ezequias, Manassés. E aquele Manassés, a Bíblia fala que ele fez pior do que o povo pagão que Deus tinha tirado daquela terra. E aqui vem a minha pergunta nesta manhã: como têm estado as nossas casas? Como têm estado as nossas casas? Será que porque nós temos sentido esta presença de Deus aqui? Será porque nós temos trabalhado, temos feito, anula o mandamento de nossa casa estarmos arrumada? De nós prestar atenção naquilo que tem sido colocado, que tem entrado em nossas casas? De como está o nosso relacionamento de marido e mulher? Como está o nosso relacionamento de pai para filho? Aqui eu sou pastor.
Aqui talvez eu sou um ministro. Aqui talvez eu sou o levita. Aqui talvez eu sou o sacerdote. Mas em minha casa, quem sou eu? Ezequias, ele era rei. Ele era servo. Ele era um homem que se dedicou ao trabalho do reinado. Mas dentro de casa, quem foi Ezequias? A Bíblia fala que Manassés, ele assumiu o trono com 13 anos de idade. Manassés, ele nasceu durante os 15 anos que Deus acrescentou na vida de Ezequias. Ei, ainda é tempo. Ainda é tempo de pôr a casa em ordem. E eu imagino se Ezequias tivesse gastado tempo com Manassés, ensinado Manassés aquele amor que havia no coração de Ezequias para Manassés, se tivesse mostrado a Manassés o benefício que há em servir a Deus, as recompensas que Deus dá, gastado tempo contando o testemunho de como Deus havia acrescentado aqueles 15 anos, de como Deus tinha dado vitória para aquele menino. Será que se tornaria Manassés o que foi? Como estão as nossas casas? É um desafio muito grande ser pastor, mas é um desafio ainda maior ser pai, ser marido, ser mulher. Você pode ganhar o mundo todo com a pregação, mas se você perder a sua casa, será que realmente valeu a pena? Nós podemos ir longe, mas se dentro de casa, será que realmente valeu a pena? Eu fico imaginando eu entrar no céu e eu olhar para trás e minha esposa e minha filha não estiver comigo. Eu fico imaginando minha esposa entrar no céu e ela olhar para trás e eu não estiver com ela. Por quê? Nós não devemos parar de continuar nessa busca que nós temos buscado. Nós não devemos parar de correr atrás dessa unção que Deus tem derramado aqui. Mas nós temos que levar ela para dentro dos nossos lares também, fazer com que ela permaneça lá também. Essa unção tem que estar permanente dentro dos nossos lares. A cada dia eu tenho descoberto o que é ser pai, o que é ser marido. E eu tenho buscado trazer para minha família aquilo que realmente eu conheço de Deus e o que eu sei de Deus, o que Deus tem sido em minha vida. E não é fácil. Semana passei por uma experiência que para mim foi difícil, mas depois, porque a gente é homem, e vocês vão entender. Conversei com meu amigo, com o irmão Cristiano, estaria levando o carro para ele. Conversei com a Sorreira, estava tudo certinho. Meu carro, ele tinha saído do Cristiano. Uma semana depois, o carro estava novinho. A Sorreira me parqueou o carro na marcha, bateram no carro, arranhou o carro todinho. E toda vez quando eu vejo aquele arranhado do lado do carro lá, que ele me deixa nervoso. Porque o camarada não colocou um bilhete, não falou quem ele era, não se preocupou em esperar por quem que estava. E eu tenho isso em mim. Se eu fazer uma coisa de errada, você pode ter certeza. Eu bati no carro do irmão Dário, eu fiquei no estacionamento 1 hora esperando o Dário chegar, para poder esclarecer com o Dário, e fiquei em cima do Dário, porque é a minha responsabilidade. Eu fiz algo de errado. Eu tinha uma responsabilidade com o Dário. E eu achei que aquela pessoa deveria ter tido uma responsabilidade com a Sorreira. E toda vez quando eu vejo aquilo ali, eu penso no indivíduo. E eu falei assim, vou consertar esse carro. E combinei com a Sorreira de consertar o carro com o nosso irmão Cristiano.
Sorreira chegou em casa, tirou tudo do carro e tal. E quando eu cheguei, ela falou assim: amor, o carro tá pronto para levar. Aí ela falou assim: mas será que não vai apertar a gente esse carro, não? Porque lá em casa, Sorreira, que eu trabalho, mas eu dei esse direito porque eu aprendi a confiar na minha esposa nessa área. De eu botar o dinheiro na mão dela e ela administrar ali pra gente. Paga as contas, paga. Quando eu quero saber quanto é que tem, eu abro lá, eu vejo quanto é que tem. E ela é muito boa, ela não é aquela pessoa de bum, não. Deus deu isso a ela e ela é boa com dinheiro. E ela começou a fazer as contas. Tem que pagar isso, vai ter que chegar aquilo, a Miquela vai para o Brasil, vai ter isso, vai ter aquilo. Só que aí eu fiquei bravo porque ela já era, tipo assim, ela tinha falado que dava para fazer. E depois ela falou: não vamos checar. E quando checou, dava, mas ia ficar apertado. E aí eu tinha que ligar para o Cristiano e desmarcar com ele. O Cristiano já estava me esperando. E aí eu falei assim: não, eu vou levar o carro assim mesmo. Aí saí para buscar a Miquela na escola, deixar ela em casa. E no caminho Deus falou comigo no meu coração: você agiu errado. Você agiu errado. Porque eu fiquei nervoso, que falei: não, eu vou, mas é a minha mulher. Ei, eu sou marido, eu sou esposa, eu também sou sacerdote no meu lar. Eu tinha que dar exemplo naquele momento ali. E aquela explosão minha ia causar um problema. Aí quando eu voltei, eu falei assim: não, você está certo. Vamos segurar. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Aí eu liguei para o Cristiano, fiz uma ligação que, para a gente que é homem, voltar atrás na palavra, eu não sei você, mas para mim voltar atrás na minha palavra, é algo forte. Ei, mas eu preciso ter Deus dentro do meu lar. E eu liguei para o Cristiano e falei assim: Cristiano, não vai dar. Você me perdoa, porque eu fiz as contas aqui e vai me apertar. Ah, não, você traz o carro. Não se preocupe, eu vou levar. Mas eu tive que voltar na minha palavra, porque eu sabia que eu preciso manter minha casa em ordem. Se eu tomasse a decisão de ir lá e aquilo trouxesse um aperto, amanhã depois talvez faltasse alguma coisa, ou nós entrasse em uma dívida por causa de mim. Com que olhar eu ia olhar para mim? Poxa, você colocou a gente nessa situação. Não havia necessidade. Eu não estou falando aqui porque eu sou perfeito, no meu casamento não é perfeito, tem dias que esquenta. Mas eu prefiro falar de mim do que eu falar de quem eu não conheço. Botar meu lar em ordem. Nós temos valores cristãos, nós temos valores bíblicos. Maridos, honre a sua mulher. Mulher, honre o seu marido. Mulher, que a sua beleza não seja o exterior, mas que a sua beleza seja o seu compromisso com Deus. Dentro do meu lar, a sensualidade. Controle a sensualidade dos seus filhos, das suas filhas. Organize a sua casa. Sabe por quê? Porque quando você morrer, eu acho que não sei se foi a pastora Ivanice que colocou essa frase no Facebook uma vez, ou falou essa frase, que você é um bom líder, se quando você morrer, os que ficaram dão continuidade ao seu trabalho. Pois é. Se eu morrer, será que a minha casa vai ter continuidade? 14 anos dedicado de Ezequias. O homem dedicou, gente. Se você ler a vida de Ezequias, foi um homem compromissado, ele dedicou. Mas foi 14 anos desperdiçado, porque a Bíblia fala que Manassés foi um dos piores reis de Judá. Ele levou a Israel a uma situação pior do que a situação pagã do povo que estava Imagina aquele povo que Deus consumiu ele todo da terra quando foi invadindo, foi consumindo ele. Imagine um rei de Israel que conhecia o Deus, conhecia a história, fazer pior do que aquele povo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei muito em ministrar, e não ministrar ela, porque o pastor Giovannini falou sobre família. A pastora Sumara ministrou sobre família. Mas eu preferi dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e ministrar sobre família.
Sabe por quê? Porque quando Deus insiste em uma coisa é porque há necessidade de mudança. E eu vejo que Deus ele está nos preparando para nos levar em um nível maior. Se nós pararmos para olhar o que está acontecendo em nosso meio, Deus está nos preparando para levar a um nível maior. Segunda-feira estamos com uma campanha que fala: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Temos recebido ministrações a respeito de nós buscarmos a presença de Deus. Na quarta-feira temos uma outra campanha. Josué, santificai-vos, porque amanhã farei grandes coisas no vosso meio. E 3 domingos em seguida, palavra sobre família. Para que nós voltamos para dentro dos nossos lares. E eu vejo que isso é Deus nos chamando para nos levar a um nível maior. Então que nessa noite, ao ouvir essa palavra nessa manhã, essa palavra que eu ministro, não faça como Ezequias. Ezequias, quando ouviu a palavra que o rei da Babilônia iria levar os seus descendentes cativo, ele virou e falou assim: não, coisa boa é essa, porque não era na época dele, ia ser na época dos filhos dele, dos netos dele. Ele não se preocupou em tomar uma posição. Ele orou quando Deus falou que queria matá-lo, que ele iria morrer. Ele orou a Deus. Mas quando Deus falou que os filhos dele iam ser levados para ser eunuco, sabe o que é ser eunuco? Eles não iam poder. Eunuco, quando um homem era colocado como eunuco, ele era castrado. Sabe o que era aquilo? Que os descendentes dele não iam ter mais descendente. Ele falou: não, tá bom, vai ser os meus filhos que vão passar por isso, não vai ser eu. Foi 15 anos Ezequias viveu mais, que ele morreu 15 anos, foi o que Deus deu a ele. E ele endureceu em preparar o lar dele, em preparar o sucessor, em dar continuidade para que a família dele pudesse estar com ele um dia. Então que nessa manhã você não seja negligente a essa palavra. Comece a examinar aquilo que tem entrado na sua casa. Comece a examinar como tem sido o seu relacionamento com a sua esposa, como nós temos um relacionamento com os nossos filhos, para que amanhã nós não possamos nos arrepender e ver que nós trabalhamos tanto simplesmente para as nossas vidas, fizemos tanto somente para nós. Amém? Fique de pé neste momento, vamos estar orando. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eis aqui a Tua palavra, Pai. Pai, eu sei, ó Pai, que Tu estás nos preparando para levar-nos a um nível maior, ó Deus. Pai, a Tua palavra tem sido ministrada, Pai. Pai, Tu tem trazido tantas profecias, ó Pai, falando, ó Pai, tantas coisas boas que Tu irás fazer ao nosso meio. Mas, Pai, nós não podemos, ó Pai, simplesmente querer as Tuas bênçãos, ó Pai, e desobedecer o Teu mandamento, ó Pai. Pai, que nessa manhã, ó Pai, nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo, ó Pai, que nós iremos conquistar, ó Pai, tudo que Tu tem para as nossas vidas, ó Pai. Que iremos pôr a mão no arado, ó Pai, não iremos olhar para trás, ó Pai. Mas também nós não iremos negligenciar, ó Pai, as nossas casas, ó Pai. Nós não iremos, ó Pai, nos fazer, ó Pai, surdo, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, de nós nos organizarmos dentro dos nossos lares, ó Pai, e nos preparar, ó Pai, para receber o que Tu tem de melhor para as nossas vidas, ó Pai. Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa reinar nos nossos lares, ó Pai. Pai, que os maridos, ó Pai, que aqui se encontram, Pai, venha ser orientado por Ti, ó Pai, como amar a esposa, Pai, como orientar os filhos nos Teus caminhos, ó Pai. Pai, que as esposas que aqui estão nesta manhã, ó Pai, possam ser mulheres virtuosas, ó Pai, que irão buscar em Ti sabedoria, Pai, como, Pai, estar dentro do lar, ó Pai, como amar os filhos e amar o marido, ó Pai. Pai, que os filhos, ó Pai, venham entender, ó Pai, o privilégio, ó Pai, e a bênção que há, ó Pai,
em honrar pai e mãe, Senhor. Pai, que nosso lar, ó Pai, venha ver ser, ó Pai, um lar sem mácula, Senhor, um lar puro, ó Pai, um lar santo, ó Pai. Ó Papai, não permita, Pai, que nós venhamos abrir a porta, Pai, para aqueles, ó Pai, que venham para devorar a nossa vida, para os nossos inimigos, ó Pai, mas que nós possamos, ó Pai, estar sóbrio, Pai, e intercedendo, ó Pai, e de olhos atentos, ó Pai, para o que Tu tens para fazer em nossas vidas. É o que eu te peço nessa manhã, ó Pai, toma a vida de cada um que aqui adentrou, ó Pai, e cumpre em nós, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus.